Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um trecho de aula do nosso extensivo R3 de Clínica Médica. Meu nome é Dante, sou médico intensivista formado pela USP e hoje vocês vão ter acesso a uma degustaçãozinha aí de um trecho de uma aula do nosso professor de pneumologia, o Dr. Túlio. Ele vai falar um pouquinho com vocês aí sobre exacerbação de asma. Bora assistir? E para fechar a nossa aula agora, nós vamos falar sobre asma exacerbada. Asma exacerbada, eu vou dar algumas dicas basicamente de coisas que quando cair você vai ter que pegar para acertar, tá bom? Primeira coisa, exacerbação da asma é o quê? É o paciente que por vezes tem o diagnóstico ou que está abrindo o diagnóstico com piora dos sintomas basais. Além disso, ele tem piora da função pulmonar. E isso vai levar sempre a uma mudança do tratamento. Ou seja, o paciente que chegou para você exacerbado, se ele está no step 2, ele vai para o step 3. Se ele está no step 3, ele vai para o step 4. Depois de 3 meses, é reavaliado novamente. Tá? Por que um paciente asmático exacerba? Fator precipitante. Principal, infecção viral. Então agora, quando a gente está chegando no frio, onde os vírus ganham mais espaço, é a hora que os asmáticos começam a exacerbar. É a hora que você vai usar tudo o que você está aprendendo aqui na aula, aonde? Lá no PS, onde você dá plantão. Lá onde você está fazendo a tua residência. Então, infecção viral é a principal, mas além disso tem outra coisa, exposição a alérgeno. Essa é a época que a pessoa às vezes vai para uma casa de campo, uma casa que está com mofo, e quando chega lá, nós temos exposição a alérgenos causando esse problema. Além disso, mudança climática. Começou a entrar o frio, frio, falei que nem o Cebolinha, olha só. Vamos lá. Começou a entrar o frio, ocorrem o que? Piora por vezes as exacerbações. Além disso, poluição. Paciente que vive numa área muito poluída tem mais chance de ter piora. E também infecção bacteriana. Paciente que tem a pneumonia pode ser um fator que vai desencadear uma exacerbação do quadro asmático desse paciente. Tá ok? E quais são os fatores de risco para uma exacerbação grave? Fator de risco para exacerbação grave é uma exacerbação grave anterior. Um paciente que já foi intubado, já precisou de ventilação mecânica numa exacerbação anterior, opa, fica de olho que esse paciente é um paciente que você tem que ter cuidado que ele pode ter exacerbação grave de novo. O paciente que tem ido direto no pronto-socorro, múltiplas exacerbações por causa de a asma não estar controlando. Se a asma não está controlando, esse paciente uma hora pode ter um quadro grave. Outra coisa, uso excessivo de SABA. Lembra que eu falei no DPOC que era diferente? No DPOC, o uso excessivo de SABA é por quê? Porque o paciente tem sintomas que perduram e ele usa para tentar aliviar. O asmático não tem sintomas que perduram. Ele tem sintomas quando ele ataca, vamos falar assim. Então, o paciente que está sempre atacado é um paciente que tem mais chance de ter uma exacerbação grave. Então, o uso excessivo de SABA é arriscado para o paciente que tem asma. O paciente que não está usando remédio. Tá? Quem não está usando remédio ou está usando o remédio em dose menor do que foi prescrito para ele, né? O paciente que não está aderindo à terapia é um paciente que pode ter asma grave. Outra coisa, alergia alimentar. Paciente que tem alergia alimentar é um paciente que tem mais risco de ter uma exacerbação grave. Pulei aqui, mas a gente tem uso recente de corticoide oral. O corticoide oral era para segurar esse paciente bem. Se nem com corticoide oral estou segurando, opa, parece que essa doença não é muito do bem não, parece que essa doença está meio do mal, tá? Então é um risco para exacerbação grave. E também é histórico de distúrbios psiquiátricos. Às vezes isso cai no VOF e todo mundo esquece. Por que todo mundo esquece? Porque você fala, não tem nada a ver. Grande questão, por vezes, do histórico de distúrbio psiquiátrico e dos pacientes psiquiátricos, são pacientes que têm crises que são, por vezes, renegadas, é o seguinte, o médico acha que o paciente psiquiátrico não pode ter asma. E aí ele não trata, ele não quer dar bombinha. Ou o paciente realmente tem dificuldade para o uso da medicação inalatória. E aí o paciente fica sem tratar. Ou porque não tem ninguém acreditando na doença dele, ou porque ele tem dificuldade para usar os remédios. E com isso, é um paciente que tem
mais chance de ter uma exacerbação grave. Como que eu diagnostico uma exacerbação, então? Diagnóstico é clínico. Não precisa saber isso tudo, tá? Não precisa. Eu quero só que você guarde alguns valores aqui para pensar quando o paciente está grave. Quando o paciente está grave, ele vai estar taquicárdico, ele vai estar agitado, ele vai estar com uma saturação menor do que 90%. Esse paciente é um paciente que você fica receoso, esse paciente está grave. Se o paciente tiver um PCO2 maior do que 45, então, opa, cuidado. Esse paciente é um paciente que você tem risco, se continuar assim, de evoluir para o próximo passo, que é quase uma PCR. E pode evoluir, inclusive, para a PCR. O paciente pode parar, a asma mata. Então, no paciente que tem asma grave, atente-se para fazer o tratamento. Uma questão, taquicardia não é para contraindicar o uso de beta de curta ou beta de longa. Taquicardia está sendo um reflexo que ele está fazendo aqui por causa da falta de ar. Então, nesse caso, tem que usar remédio. Tem que usar beta de curta, sim. Porque senão o paciente vai para o tubo. Outra coisa que você tem que fazer, então, o tratamento, vamos lá. Saturação está baixa? Do oxigênio. Se o paciente está obstruído, eu vou broncodilatar. Vou dar beta de curta, vou manter os betas de longa que ele tem, vou otimizar a dose dos remédios que ele já usa. Além disso, eu preciso de um anti-inflamatório mais potente nessa hora. Então, quando o paciente está exacerbado, eu vou fazer corticoide sistêmico. Vou fazer corticoide oral se ele conseguir engolir. Se ele tiver com muita dispneia, eu vou fazer corticoide endovenoso. Antibiótico, só se necessário. Asma não é DPOC. DPOC, quando começou a exacerbar, e a gente viu, começou com catarro, não, já dá antibiótico. Asmático, não. Só se ele tiver imagem sugestiva de infecção bacteriana. Outra coisa, assistência ventilatória é indicado. E aqui, quando a gente fala basicamente de ventilação mecânica. E tem algumas questões que colocam o seguinte: a ventilação, a intubação precoce para o paciente asmático é benéfica, e isso acaba sendo como certo, mas é muito de interpretação. O que ele quer dizer é o seguinte: não tem benefício de VNI na asma. Se o paciente está entrando em falência respiratória, o que eu tenho que fazer? Intubar. Não é bem uma intubação precoce. Você fez as medidas e não está respondendo, você vai intubar. A questão é que você não vai ficar esperando muita coisa. Você já fez beta de curta, já fez corticoide sistêmico, o paciente continua ali em broncoespasmo, você já deu oxigênio, não está resolvendo? Ah, vou colocar na VNI. VNI, a princípio, não tem benefício em asma. Então, nisso você estaria retardando a sua intubação e o paciente ficaria pior. Então, essa que é a questão que cai em algumas provas, esse é o argumento utilizado pelo pessoal da banca. Critérios para internar. Quando você vai internar um paciente? Isso aqui não tem caído muito nos últimos anos, tá? Tem se utilizado mais critérios clínicos. Mas se cair, se falar de peak flow, você tem que ver um peak flow que está menor do que 25% do esperado para o paciente na admissão. Opa, é um paciente que não dá para você mandar para casa. Túlio, como assim menor que 25%? Peak flow é aquele que eu mostrei para vocês, aquela pecinha que o paciente vai soprar e vai mostrar quanto que ele soprou. Mostrando quanto que ele soprou, você vai comparar ele com uma tabelinha de peak flow para pessoas da mesma idade, sexo, como se fosse uma espirometria em si, certo? E aí você compara, e aí quando compara você vai ver se estiver abaixo de 25% do esperado para ele, opa, esse paciente tem que internar. Se eu comecei a tratar o paciente, fiz beta de curta, fiz corticoide, avaliei e o peak flow está menor do que 40%, não tem jeito, vai ter que internar. Outra coisa, logicamente, o paciente não está conseguindo andar por causa de dispneia, tem que internar. E o paciente que já teve um quadro grave, está capengando ali, é um paciente que não está 100% ainda. Ele já teve um quadro grave e o principal risco de quem teve grave, ter um quadro grave de ter outro quadro grave é o quê? Teve um quadro grave anterior, vai ter de novo, a chance aumenta. O paciente está capengando, eu vou mandar ele para casa? Não, você vai internar esse paciente, certo? E, logicamente, o paciente que não está melhorando, né? O paciente que não está melhorando vai ficar. O paciente que está hipoxêmico ou hipercápnico, mesmo você tratando,
tenhamos bom senso, né? Esses são pacientes que vai falar, opa, esse paciente eu tenho que internar. E com o que eu vou tratar o paciente asmático? Corticoide oral, se conseguir engolir, 5 a 7 dias. Vou ensinar e vou rever as técnicas inalatórias, além de melhorar o tratamento, otimizar o tratamento com as medicações inaladas, certo? Então você vai fazer um step up. Ver os fatores de risco, ver se tem rinite, ver se tem infecção, ver se tem refluxo, ver se tem alguma outra doença por trás. Então você vai intervir nos fatores de risco e o ideal era você agendar uma consulta de segmento em 5 a 7 dias. Um pouco utópico para a nossa realidade do SUS, mas uma coisa para se pensar quando você tiver um parecer, quando você às vezes tiver um consultório particular ou tem alguém particular para indicar o paciente. Vamos ver uma questãozinha aqui de asma. Uma mulher de 45 anos apresenta asma desde os 17 anos de idade. Olha só, uma mulher tem história de asma desde os 17. Ela mantém acompanhamento médico desde então, porém há 4 anos apresenta piora progressiva dos sintomas e necessidades de ida ao PS 4 a 5 vezes ao ano, sendo prescrito corticoide sistêmico por 7 dias em todas as ocasiões. Entretanto, as espirometrias mais recentes se encontram os normais, tomografia de tórax mostrando apenas leve espessamento da parede brônquica. A broncoprovocação com metacolina foi positiva. Ela está em uso de corticoide inalado e broncodilatador de longa duração. 1.200 microgramas de budesonida e formoterol 36 microgramas. Fez um teste cutâneo de leitura imediata, um prick positivo para ácaros. Refere piora dos sintomas após divórcio há 6 anos. Qual que é o diagnóstico mais provável? E aqui nós temos uma situação que é uma situação que caiu na USP São Paulo e, por vezes, quer te induzir ao erro. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma mulher que tem história de asma, mas essa asma dela, ela piora progressiva dos sintomas. Olha só. Piora progressiva dos sintomas. A asma geralmente não é aquele quadro que oscila. Tá estranho, né? Uma asma que está piorando progressivamente, não tem história de oscilação, certo? E tem ido ao PS 4 a 5 vezes ao ano, sendo que usa corticoide e o que acontece? Parece que as espirometrias não têm mostrado nada. Uma paciente que está piorando tanto e a espirometria continua totalmente normal, a espirometria também não está oscilando. A tomografia de tórax mostrou apenas um leve espessamento da parede brônquia. Parece que o diagnóstico diferencial de causas pulmonares não está justificando. Fez uma broncoprovocação com metacolina que foi positiva. Isso indica asma? Isso sugere. Se ela desse negativa, retirava. Mas isso sugere que ela tem uma hiperresponsividade, só isso. E ela já está usando uma pancada de remédio, já está com dose alta, moderada para alta das medicações. E aí, tudo piorou. Ela tem um prick positivo também aqui, né? Falando que pode ter um fundo alérgico. E tudo piorou depois que ela teve um divórcio. E aí, será que isso aqui é uma asma alérgica que não está controlada? Será que é uma disfunção de prega vocal? Será que é uma doença do refluxo gastroesofágico? Ou será que isso aqui, você vai falar, isso aqui é transtorno de ansiedade, é psicológico? E a gente volta. Volta e tenta entender. Os sintomas pioraram após o divórcio. Eu tenho uma mulher adulta jovem que tem uma dispneia progressiva, que está piorando e que você não tem visto nada na espirometria que corrobore com o diagnóstico de asma. Então, não sei se isso aqui é uma asma. Me está parecendo que não. Por quê? Porque a asma oscila os sintomas, a asma oscila a espirometria. Não está oscilando nem sintoma, nem espirometria. Que raio de asma que é essa? Opa, parece que não é. E aí, vamos lá. Transtorno de ansiedade generalizado. Falou alguma coisa aqui sobre a paciente estar ansiosa? Falou alguma coisa? A única manifestação da ansiedade dela é essa dispneia. Não parece. Ah, mas piorou depois do divórcio. Não é porque a pessoa teve um divórcio que ela vai ter um transtorno de ansiedade generalizado. Ele não te deu outras dicas para pensar nisso. Outra coisa, refluxo. Falou algum momento que azia, queimação? Não falou. Não falou que a paciente não sente nada disso. E o que fica então? Paciente adulto, jovem, geralmente mulher, que passou por um quadro de estresse
pode fazer disfunção de prega vocal. E o sintoma é progressivo. E como que você faz para ver isso? Tem que fazer, por vezes, uma laringoscopia e visualizar a prega vocal. Foi a resposta. Questão que realmente veio para te pegar. Mas se você prestou atenção na aula, a piora é progressiva, a espirometria não mudou. Não estou tendo alteração do fluxo aéreo e o paciente não tem sintomas compatíveis com asma. Opa, isso aqui foi para te confundir. E confundiu muita gente essa questão. Beleza? Resposta: disfunção de prega vocal. E aí, galera, muito boa a discussão, né? Muito boa aula, né? Esse é só um pedacinho do nosso curso de Extensivo R3 que vocês assistiram agora. Quer saber mais? Não fiquem de fora aí da nossa campanha do Aquece R3. Lembrando que vai ter concurso de bolsa e vai ter muita novidade boa aí para vocês que estão acompanhando. Um abraço!